Bom dia a todos, que Deus esteja nos abençoando. Na verdade, já temos sido abençoados, né? Até aqui. A minha esposa foi no carro buscar meus óculos. Queridos, e é uma honra para mim estar aqui nesta manhã, mas eu confesso que também não é sem um certo nervosismo, mas às vezes nestes momentos parece que a gente ora um pouquinho mais, não é? Eu quero nessa manhã trazer uma palavra para a igreja, baseado em um texto que se encontra em Filipenses 4. E eu estou torcendo para que a minha esposa chegue bem rapidinho com os meus óculos, para que eu consiga ler. Estou maravilhado aqui com essa música, o culto pela manhã, esses hinos do cantor cristão. Meu Deus, essa orquestra, né? Esse maestro aí com essa voz aí eu falei, meu Deus, que coisa. Isso é bênção de Deus para a igreja, queridos. É bênção do Senhor para a igreja. Às vezes eu fico pensando quantas igrejas gostariam de ter tudo isso, mas não podem, ou talvez, né, por uma razão ou outra, não sei. Mas eu acho isso muito importante, até porque, como eu fui criado no Evangelho Batista, desde a infância, desde aproximadamente, talvez os 3 anos, 4 anos de idade. Obrigado, meu bem. Acostumado a fazer parte da Igreja Batista lá da década de 70. Então, quando a gente chega e encontra uma igreja assim, um culto assim, eu penso, meu Deus, que coisa linda, que gostoso a gente poder voltar a esse estilo, e isso é maravilhoso. Amém. Filipenses 4, de 10 a 19. É um texto que diz, amém? Todos encontraram? Está aqui no telão também, né? A minha tradução diz: alegrei-me sobremaneira, ali está, alegro-me, né? Grandemente no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração neste momento.
Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Deus querido, te agradecemos por esta manhã, podemos estar em tua presença. Pai, que o Senhor venha nos abençoar, continuar abençoando os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Quero meditar um pouquinho nessa manhã sobre a bênção de ser generoso no reino de Deus. Eu quero falar um pouquinho, queridos, porque venho meditado sobre uma questão que muitas vezes carece de entendimento por parte de muitos de nós, de muitos cristãos, principalmente quando se trata sobre o doar-se, o ser generoso, o entregar. O que é, até que ponto tem o povo de Deus estado comprometido com o reino de Deus? Até que ponto temos estado comprometidos com a obra? Algumas pessoas estão comprometidas somente ao ponto de ir à igreja, participar de alguns cultos, fazer uma oração, talvez todos os dias de manhã, de 5, 10 minutos, ler um versículo da Bíblia e, como dizem, já estou pronto para o dia. A grande verdade é que eu tenho pensado e eu mesmo tenho perguntado a Deus: Deus, o que é de fato servir ao Senhor de todo o coração? O que é realmente se entregar ao Senhor? Será que nós temos compreendido o porquê nós fomos salvos, o porquê uma pessoa é salva para Cristo? Será que temos compreendido todo o desígnio de Deus para nossas vidas? Nós encontramos na palavra de Deus que a Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, cheios de toda a plenitude de Deus. E a grande verdade, amados, é que muitas vezes nós temos estado cheios de tudo, menos da plenitude de Deus. Às vezes conhecemos muito sobre muitos assuntos, mas conhecemos pouco sobre o que é a vida com Deus, o que é o reino de Deus. Conhecemos muito sobre determinados assuntos, mas quando se trata sobre Deus, sobre a vida com Deus, às vezes percebemos quão rasos nós estamos e quão pouco nós temos entregado de nós mesmos para o Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos filipenses, à igreja em Filipos, Paulo aqui, na verdade, ele está grato a Deus pela visão que aquela igreja tinha do que é realmente a obra de Deus. Paulo estava grato porque aquele povo tinha uma visão clara em vários aspectos da vida cristã. Muitas vezes perdemos, porque às vezes a nossa visão ainda carece de uma clareza sobre o que é viver para Deus. Por isso eu dei o título aqui: a bênção em ser generoso para o reino, em nos entregarmos tudo. Eu me lembro de um hino que é maravilhoso, quando nós cantamos: tudo entregarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego. Queridos, que hino comprometedor, mas maravilhoso. E quantas vezes eu já cantei esse hino dizendo: Deus, tem misericórdia da minha alma. Quantas vezes eu já cantei esse hino dizendo: Deus, em nome de Jesus, me ajude, me ajude, porque eu sei que eu ainda não entreguei tudo. Porque quando nós investigamos dentro da nossa alma, amados, quando nós fazemos uma autoanálise de nós mesmos
e descobrimos que ainda nós estamos retendo tanta coisa. Então, às vezes a gente tira uma conclusão: o meu coração ainda não é por inteiro do Senhor. E quando o nosso coração ainda não é por inteiro do Senhor, significa que a nossa segurança ainda não está, a nossa confiança ainda não está totalmente no Senhor. É como se Deus olhasse para nós e dissesse assim: ainda há coisas em você, você ainda não confia em mim totalmente. E quando nós não confiamos totalmente no Senhor, inteiramente no Senhor, nós deixamos de herdar e de viver a plena paz que o príncipe da paz veio para nos oferecer. Deixamos de viver a paz verdadeira que o Evangelho de Cristo nos oferece. Deixamos de viver a paz genuína. Certa vez eu fui fazer uma visita em uma casa, em uma família, a uma família ali em Virginópolis, na cidade que somos. Aqui sou pastor, e havia algumas pessoas na sala, e quando eu perguntei sobre pedidos de oração, uma das pessoas que ali estava disse assim: olha, eu quero pedir pela paz no mundo. Foi bem generalizado, mas eu pensei assim: quem sabe no coração dela, lá no íntimo, ela está pedindo, na verdade, eu quero pedir para uma paz, não somente no mundo, mas para a minha alma. E é impossível nós termos a paz verdadeira sem que nós conheçamos de fato a vida que Deus nos chamou para vivermos com Ele. A bênção de ser generoso no reino revela o nível da tua confiança em Deus. E Lucas 21, lá no Evangelho de Lucas 21, eu peguei esse texto como referência. Do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz que, estando Jesus a observar, ele viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, e viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Será que essa mulher confiava no Senhor? Será que essa viúva tinha o nível de entrega dela ao reino? Será que nós podemos dizer que esta viúva, essa mulher, em um tempo em que não havia aquela assistência do governo como hoje às vezes as viúvas têm, em um tempo em que as viúvas sofriam, e a igreja naquela época socorria muitas vezes muito mais as viúvas, porque não havia uma assistência governamental. Agora nós encontramos aqui uma viúva que estava ali no templo. Eu fico pensando como era o coração, o nível de confiança dessa mulher, o nível de confiança. Jesus estava ali e observava as pessoas lançarem as suas ofertas, e ele observa que aquela viúva lançou 2 moedinhas, mas era tudo. A Bíblia diz que era todo o seu sustento. Talvez fosse a mulher mais simples, na verdade era, ali do meio. Talvez muitas pessoas ali não conheciam o verdadeiro estado, a verdadeira vida dela,
o que ela vivia no seu dia a dia. Talvez muitas pessoas não estavam cientes dos apertos que aquela mulher passava, não estavam cientes, achavam talvez que estava tudo bem, mais ou menos como a mim e a você, quando em muitos momentos as pessoas olham para você e até pensam, não, esse aí deve estar muito bem. Aí quando as pessoas pensam assim da gente, a gente logo pensa, ela não me conhece, ela não sabe o que eu estou vivendo. Não sei se já aconteceu com você, de alguém olhar para você e às vezes achar que você está, como diz, está muito bem financeiramente. Às vezes as pessoas fazem uma ideia, e isso é bom de certa forma, mas as pessoas não sabem muitas vezes o que você vive, mas Deus sabe. As pessoas não sabiam o que aquela mulher, talvez o que ela vivia. Eles não a conheciam, não conheciam a sua vida íntima, não conheciam a sua vida financeira, talvez. Mas Deus conhecia, Jesus sabia. E o mais importante de tudo é que ela conhecia o Deus a quem ela servia. O mais importante de tudo, queridos, é que desde o primeiro dia, provavelmente que aquela mulher entendeu que ela precisava servir a Deus, ela entendeu então que tudo dela era de Deus, e que toda a sua vida estava diretamente ligada ao Deus a quem ela havia proposto no coração servir. Isso é entrega. É como se ela dissesse: Deus, tudo que eu tenho é teu. É mais ou menos assim. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho Deus. Eu já ouvi muita gente dizer: eu tenho Deus. E às vezes eu fico questionando, perguntando assim, lá no meu íntimo: e Deus tem você? Dizermos que nós temos Deus, queridos, é muito bom, mas é muito melhor quando nós temos a convicção de que Deus nos tem. Porque quando Deus tem você, isso significa que tudo teu pertence a Deus, e você tem esse entendimento. Quando o salmista Davi, ele chega a dizer ali: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio que já foi num momento da sua vida, naquele ponto da vida em que ele já tinha entregue tudo ao Senhor. Ele sabia que Deus o tinha. Porque às vezes nós falamos que nós temos a Deus, mas Deus não comanda nada em nossa vida. Agora, quando Deus tem em você toda a tua vida, tudo que é teu, todos os teus planos, todos os teus projetos, eles de fato, eles são comandados pelo poder do alto, pelo poder de Deus, e você passa a ser uma pessoa que não teme. Você passa a ser aquela pessoa que acredita verdadeiramente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Deus não retêm nada. Tudo é para Deus, porque tudo vem de Deus. E aquela viúva compreendeu esse princípio. Portanto, Jesus diz: esta mulher, esta viúva, ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
todo o seu sustento. Pensem num nível de entrega. Pensem em um nível de amor, um nível de confiança. Há muitos anos atrás, ali na igreja em que eu sou pastor, eu me lembro de uma pessoa, de uma mulher chegar para mim e dizer assim: pastor, eu ainda não posso entregar o dízimo, porque eu estou pagando a faculdade da minha filha. Eu disse para ela: minha irmã, se você compreendesse o que Deus pede de ti, a tua confiança, porque enquanto você está deixando de entregar o dízimo para pagar a faculdade da tua filha, você está roubando de Deus, porque é mandamento, porque é bíblico, e você está deixando de experimentar e de viver. Eu disse isso para ela: você está deixando de viver e de experimentar a maior bênção do céu, que é ser sustentado por Deus. Pode parecer, eu disse para ela naquela época, pode parecer um enorme desafio, mas é aí que Deus está provando a tua fé, e você está deixando passar essa experiência maravilhosa. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for concedido. Não podemos receber coisa alguma, se do alto não nos for concedido. Ela faça uma prova com Deus, querida. Deixe esse mês, seja fiel ao Senhor, entrega o teu dízimo. Eu falei assim para ela: entregue o teu dízimo e espere vir do alto, porque Deus é fiel. Não confie nos teus próprios recursos, mas confie nos recursos que vêm do alto, confie nos recursos que vêm de Deus. Seja obediente e o Senhor proverá. Há muitos anos atrás, queridos, eu me lembro que, há muitos anos mesmo, eu vivi um tempo nos Estados Unidos, e eu me lembro que eu havia comprado um imóvel na minha cidade, em Valadares, com muita dificuldade, e eu estava guardando dinheiro para pagar a prestação, e naquele domingo eu fui à igreja. Eu não era pastor ainda, mas eu era líder dos jovens da igreja que eu frequentava, que eu participava. E naquele domingo eu fui à igreja. Eu já havia separado o meu dízimo para levar para a igreja. Quando eu entrei no carro, que eu abri a porta do carro, uma voz que eu creio que é a voz de Deus lá no meu íntimo, me provando, queridos. Deus falou ao meu coração: você tem coragem de entregar o dobro, o dízimo dobrado? Eu tinha tirado o dízimo, e a outra parte era exatamente para eu pagar a prestação aquela semana, e Deus estava provando o meu coração ali. Ele estava provando o meu coração ali, e não foi um tempo tão fácil. Foi no inverno, quando a gente trabalhava menos, e portanto eu recebia bem pouco, e eu juntando dinheiro. Quando eu abro a porta do carro, Deus fala comigo: você tem coragem de entregar o dobro? Eu falei em voz audível, eu estava sozinho, para que ninguém pensasse que eu fosse doido.
né? Não tinha ninguém perto. Eu fechei a porta do carro e falei: Senhor, eu tenho. Fechei a porta e entrei lá dentro de casa, e peguei outro tanto mais, e coloquei no envelope, e orei. Eu falei: Senhor, por obediência e por fé, está aqui o que eu entendo ser um desafio de fé do Senhor para a minha vida. Fui para a igreja, entreguei, e naquela semana, eu me lembro que foi se aproximando os dias de mandar o dinheiro para o Brasil, de pagar a prestação. Acho que eu tinha comprado em 6 vezes, uma coisa assim, já tinha dado uma entrada, e a pessoa já estava de lá, já ficava daqui, não é, esperando. E eu me lembro que foi se aproximando o dia da semana em que eu deveria entregar, que deveria enviar o dinheiro, e estava me faltando, porque eu tinha entregado o dobro. E foi tão interessante, queridos. Uma das melhores experiências que nós podemos ter na vida é quando nós decidimos nos deixar ser provados por Deus, pela fé. E naquele dia eu levantei um pouco mais cedo antes de ir para o trabalho, e orei um pouco mais e falei: Deus, não sei o que vai ser, mas eu estou crendo naquilo que o Senhor tem. Eu acho que eu fiquei um pouquinho tenso naquele dia durante o trabalho, mas estava sempre cantando, sempre louvando. Eu era o único crente naquele recinto. Eu era o único cristão. E era uma prova grande, mas era maravilhosa, porque eu não abria mão do meu Deus. E naquele dia o meu patrão, alguém chegou para mim, a minha amiga de trabalho, e falou assim: Augusto, você está um pouquinho preocupado? Está precisando de alguma coisa? Não, estou bem. Daí a pouco, o meu patrão chega para mim mais tarde e fala assim: Augusto, o que você está precisando? Você está precisando de dinheiro. Eu estou te vendo um pouquinho assim. O que é, meu amigo? Pode falar comigo. Quanto você precisa? Você precisa de $1.000, $2.000, $3.000? O que é que você precisa? Amados, eu nunca vi, naquele tempo, tantas portas se abrirem de maneira grandiosa, sem que eu falasse nada. E Deus supriu amplamente a minha necessidade. Naquele dia, queridos, eu pude ver como é gostoso e como é bom e como vale a pena a gente ser fiel, porque isso tem a ver com o nível da nossa confiança a Deus. Existem algumas pessoas que elas dizem assim: eu confio em Deus, a minha vida é de Deus, mas eu não deixo Deus tocar nas minhas finanças. Essas aqui, isso é a minha segurança. Até então Deus diz assim: a tua segurança precisa estar em mim. É por isso que Jesus elogia, queridos, aquela viúva pobre, quando ela teve a coragem de entregar todo o seu sustento. Na verdade, aquilo era a confiança daquela mulher diante de Deus. Aquilo era a maior prova de que Deus era com ela. Amém? Amém, irmãos? Estão desanimados? Não. Deus é bom. E Ele nos chamou para vivermos uma vida plena. Plenitude na presença de Deus, isto é viver diante de Deus tudo que Ele nos chamou para vivermos. É entendermos que Deus precisa ter acesso
a todas as áreas da nossa vida. É compreendermos que Deus precisa ter acesso a tudo que nos envolve, a tudo que te envolve. Viver a plenitude de Deus é entender que Deus te entende por inteiro, que Deus te conhece por inteiro, e que não há nada em tua vida que Deus não conheça. Não há nada em você, nem a respeito do teu passado, e nem do presente, e nem do futuro. Não há nada em você que Deus não conheça. E portanto confie no Senhor, e deixe Ele dirigir a tua vida, queridos. Quando nós somos generosos no reino de Deus, isso revela o nível da nossa gratidão. Eu me lembro de, há muitos anos atrás, um jovem chegar até a mim e dizer assim: pastor, eu venho aqui, eu quero entregar uma oferta para a sua igreja. Ele falou assim comigo: eu quero entregar uma oferta para a sua igreja, porque eu estou muito agradecido a Deus. Eu entendi o pensamento dele, embora eu entenda que a maior gratidão é quando nós entregamos não somente uma oferta, mas a nossa vida inteira, e tudo que diz respeito à nossa vida, e tudo que está ligado à nossa vida. Portanto, entregar a vida a Cristo sem entregar as demais coisas não é entrega. Entregar as demais coisas sem entregar a vida também não é entrega. E ele estava entregando uma oferta, mas a vida dele mesmo ele não estava entregando. Eu disse para ele: isso é muito bom, isso é um gesto de gratidão, mas entregue a tua vida também ao Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24 e 25, nós vemos ali os textos em que mostram o momento em que o rei Davi estava para ser, ele cometeu uma falha com o Senhor por levantar o censo para saber o número dos soldados do seu exército, e Deus não gostou daquilo, e portanto ele seria castigado. E Deus então falou para ele: olha, você precisa, Deus lançou para ele uma proposta, e ele diz: não caia eu nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso e não nas mãos dos homens. Então ele precisava levantar um altar e fazer um holocausto para que o seu pecado fosse tirado, fosse perdoado. Ele precisava fazer um altar, como era Antigo Testamento, ele precisava ali então fazer sacrifícios. E ele vai então àquele homem, a Araúna, e o texto bíblico diz que quando aquele homem vê o rei chegando com a sua comitiva para ele, porque ele precisava comprar um campo, para naquele campo levantar um altar ao seu Deus, e ali sacrificar os bois. Então Araúna, que era um homem ali, um homem muito rico, e ele disse: não, meu rei, pode ficar com o campo, e eu quero te dar tudo, para que você ofereça o teu sacrifício a Deus. Tem tudo, tem o campo, pegue o campo, eu estou oferecendo ao rei o campo, pode ficar com ele, não precisa pagar nada. E Araúna então diz: toma aqui todo o material, levanta o teu altar ao teu Deus, pegue também os bois, tudo o que você precisar, ó rei Davi, eu estou te dando, te ofertando, para que você possa ofertar ao teu Deus. Davi vira para Araúna, queridos, e diz: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Aleluias. Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada.
Se é para oferecer para o meu Deus, se é sacrifício, tem que me custar. Não quero dar ao Senhor algo que eu ganhei, algo que Araúna está querendo me dar. Ok, agradeço, muito obrigado, mas eu quero oferecer ao Senhor, meu Deus, aquilo que me custa. O coração de Davi, queridos, era tão grato a Deus, que ele chega a dizer: para eu dar ao Senhor, tem que ser algo que me custe, algo que mexa comigo, que saia de mim. Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada, antes eu quero pagar. Eu quero pagar por tudo que eu vou dar, oferecer, entregar ao Senhor. Precisa ter um preço. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Isso é um coração entregue. É um coração desprendido. E como nós precisamos, amados, nos desprender. Até que tudo que nós tenhamos não pertença mais a nós, mas ao Senhor. Até que um dia você possa dizer: tudo que eu tenho, Deus, é teu, é para o teu reino. É em prol de almas. É para o teu reino. É para o Senhor. É investimento. E é aí que nós compreendemos, quando a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, ao ponto de dizer: nada é meu, tudo é teu. E nesse ponto eu entendo quando Jesus diz: não ajuntem para vocês tesouros na terra. Eu fico pensando que o mesmo apóstolo Paulo, que escreve à igreja em Filipos sobre as ofertas, sobre o sustento, sobre tudo que aquele povo tinha doado para o reino, é o mesmo que termina a sua vida morando em uma casa de aluguel. Morando em uma casa de aluguel. É uma casa alugada. Eu creio que o pensamento do apóstolo Paulo era: não vou levar nada, como ele diz, nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. E penso que quando ele disse: não sou mais eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não sou eu mais. Não sou eu. O meu corpo, a minha mente, a minha vida, os meus bens, não são para serem gastos comigo mesmos, mas para o Senhor, porque é lá que eu vou receber. O meu investimento é aqui, para receber quando eu chegar lá. Entendendo que enquanto você está aqui, queridos, a Bíblia diz que todas as nossas necessidades, elas são supridas pelo Deus a quem nós servimos. Tudo Ele garante. Ele garante. Ele garante a sua palavra. Ele garante o que Ele promete. Ele garante, queridos. E para finalizar, eu quero deixar Provérbios 3, 9 e 10. Para encerrar esta parte, esta palavra. Porque ser generoso no reino resulta em honra a Deus. Provérbios 3, versículos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Fazer parte da igreja de Cristo, ser igreja de Cristo, ser cristão, ser de Deus, é quando tudo que nós temos, nós verdadeiramente entregamos ao Senhor, entendendo que tudo que temos vem dEle, e que pertence a Ele, e tudo é dEle. A Bíblia diz: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando a palavra de Deus diz, queridos, honra ao Senhor com os teus bens, isso é, eu posso honrar a Deus com a minha vida, eu posso honrar a Deus com o meu testemunho, você pode honrar a Deus com o teu testemunho, e isso é maravilhoso. Você pode honrar a Deus com a tua maneira de falar dentro da tua casa, ali aonde você está, onde você sente a maior liberdade de se expressar e de mostrar quem você é dentro da tua casa, e você pode honrar a Deus ali. Mas quando a Bíblia diz que chega neste nível de honrar a Deus com os teus bens, está dizendo que alcançou um nível diferenciado. E ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele está dizendo, quando nós dispomos, quando nós entregamos, quando esta área da nossa vida, ela é entregue para Deus, isto é, nós atingimos um nível de confiança, nós atingimos um nível, querido, de entrega ao Senhor, que alcançou, que mexeu, que atingiu uma área da vida humana,
em que é uma das mais complicadas, das mais críticas, das mais difíceis, e é onde o nosso nível de confiança é provado, nosso nível de entrega, é quando nós chegamos a dizer: Deus, tudo que eu tenho é teu. E sabe, quando nós entendemos isso, então nós entendemos que não somente a minha vida, mas tudo que pertence à minha vida, porque isso vai redundar em louvor e honra e glória e almas. Isso vai mostrar o quanto o nosso coração, queridos, está voltado não para nós mesmos, mas para que almas, para que o reino de Deus na terra seja, a obra do reino seja feita de maneira completa, e para que nós possamos dizer um dia: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. É aquele dia, queridos, em que você vai estar diante do Senhor, e naquele dia você vai dizer: ah, como valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena eu ter aberto mão da minha própria vida e de tudo que tenho e que sou para o Senhor, para o seu reino. É naquele dia, somente naquele dia, é que nós vamos compreender com perfeição. No dia que Jesus vai dizer para você, vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E você vai dizer: glória a Deus, valeu a pena. Ah, como valeu a pena. É aquele dia, queridos, em que nós vamos poder nos alegrar verdadeiramente e dizer: como eu sou grato ao Senhor. Eu creio que nós vamos até talvez dizer assim: eu podia até ter sofrido um pouquinho mais, podia até ter entregue um pouco mais, poderia até mesmo ter feito mais para o Senhor, do tanto que valeu a pena. Posso orar com você? Feche os teus olhos. Aleluias. Santo, santo é o Senhor Deus. Deus, obrigado, Pai. Senhor, nos ensine. Deus, precisamos ser cheios da plenitude do Senhor. Nos ensine, ó Deus, a confiar de verdade. Oh Santo, nos ensine como igreja, como crentes, como cristãos, a confiarmos de verdade e a honrarmos ao Senhor de verdade e a demonstrarmos, ó Deus, a gratidão devida que o Senhor espera. Não queremos, ó Deus, dar ao Senhor aquilo que não nos custe nada, mas queremos sim, ó Deus, entregar tudo que temos e tudo que somos à tua obra, ao teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém.